Oi pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, fazer a resolução então da prova e fazer os comentários aqui também, tá? Sem perder muito tempo, vamos lá. Vamos lá então, primeira questão aqui, ela diz assim: em um processo a pressão constante de 2 atms, um gás, falta um S aqui, ó. Um gás aumenta o seu volume de 0,05 metros cúbicos para 0,09 metros cúbicos. Aqui nós temos uma variação de volume. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, nós temos uma expansão isobárica. Por quê? Porque a pressão é sempre a mesma e vale 2 atm. E o exercício diz ali ó, que 1 atm vale 100.000 pascal, que é 100.000 newton por metro quadrado. Ou seja, isso aqui é o sistema internacional. 100.000 newton por metro quadrado. Isso aqui pode ser escrito assim, 10 à quinta, né? Ó, notação científica. Ó, newton por metro quadrado. Então essa é a pressão. É uma pressão constante. E a variação de volume é de volume inicial de 0,05 metros cúbicos e um volume final de 0,09 metros cúbicos. Ou seja, nós temos aqui uma variação de volume, fazendo volume final menos volume inicial, você tem uma variação de 0,04 metros cúbicos, ok? Bom, ele quer o trabalho. E o trabalho, nós já aprendemos que o trabalho, nesse caso, pressão constante, é pressão vezes a variação de volume. É multiplicar os dois. A pressão ali é 2 atms, né? 2 atms. Ah, um detalhe aqui, ó, que eu coloquei errado. 2 atms, 1 atm é 100.000. 2 atms é 200.000. Né? E aqui vai ser um 2, ó, 2 vezes. Ok? Então, coloquei errado ali. Vou colocar aqui, ó, a pressão é de 2 vezes 10 à quinta, vezes a variação de volume, que é 0,04. Se quiser passar isso aqui para anotação, também dá para fazer assim, ó. 2 vezes 10 à quinta, vezes a vírgula anda 2 casas para lá, fica 4 vezes 10 a menos 2. Ok? Número pequeno, expoente negativo. Agora a gente pode fazer aqui 2 vezes 4, vai dar 8. 10 à quinta com 10 a menos 2, a gente vai somar, né? 5 com menos 2, 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000, vocês sabem que é 1.000, então é 8.000 joules, que também pode ser escrito aqui simplesmente como 8, em vez de 1.000 a gente coloca K de quilo, né? Kilojoules. 8 kilojoules ou 8.000 joules. Vamos procurar a resposta ali? Olha ali, já estou vendo aqui, 8 kilojoules é a energia, né? É o trabalho realizado para esse gás sofrer essa expansão aí, beleza? Ok, vamos para o próximo exercício. O próximo aqui ele diz assim: quando um gás sofre uma transformação alterando o seu volume, mas mantendo constante a sua pressão, chamamos de... A gente mantém sempre a mesma pressão, é iso o quê? Qual é a palavra aqui para pressão? Isobárico. Isobárico, uma transformação isobárica. Transformação isobárica. Vamos ver ali? Transformação isovolumétrica? Não, a volumétrica é quando o volume é constante. Transformação isométrica e isométrica é a mesma coisa, são sinônimos, e nenhuma das duas é. Isocórica, isocórico também é isométrico, ou isovolumétrico, é a mesma coisa. Essas três é a mesma coisa e não é nenhuma das três. É pressão que eu quero. Isobárica está aqui, né? Isobárica, e tem uma isotônica. Isotônica de jeito nenhum, né? Isotônico é uma bebida. Ok, vamos para a próxima. Mais uma aqui, agora sobre a primeira lei da termodinâmica, diz assim: um gás recebe 150 calorias na forma de calor. Então vamos colocar aqui, ó. Calor é letra Q, né? Calor, 150 calorias. Ele recebeu. Lembram disso? Se ele recebe é positivo, se ele perde é negativo. Vamos lembrar aqui, ó. Você tem aqui um sistema gasoso, se ele receber calor é positivo, se ele perder calor é negativo. Se ele realizar trabalho é positivo, se for realizar trabalho sobre ele será negativo. Ele vai sofrer uma variação de energia interna, ok? E a fórmula, a variação de energia interna é a diferença entre o calor que entra ou sai e o trabalho que entra ou sai. Então, 150 ele recebeu, então a gente vai pôr isso aqui positivo. E realizou o trabalho. Se ele realizou o trabalho, também é positivo, de 90 calorias. Ele quer saber qual é a variação da energia interna nesse caso.
Então, vamos colocar aqui a fórmula. Variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho. Vamos colocar parênteses aqui para não errar. Olha lá. Calor mais 150, trabalho mais 90. Então, arrumando aqui 150, menos com mais dá menos, 90. A variação da energia, então, é de 150 menos 90 vai dar 60 calorias. Era calorias aqui, então tem que ser calorias aqui também. Vamos procurar a resposta ali, 60 calorias. A primeira aqui, 60. Ok? Próximo exercício aqui, tem várias alternativas aqui, né? A, B, C, D. E diz assim, em uma transformação gasosa, o gás recebeu 50 calorias na forma de calor. Então, eu vou colocar direto aqui. Se ele recebeu, é mais 50 calorias. E foi realizado sobre ele um trabalho de 50 calorias. Se foi realizado sobre ele, o trabalho é negativo, 50 calorias. Tá? Ele realiza trabalho é positivo, é realizado sobre ele é negativo. Aí ele pergunta ali, letra A, qual a variação da energia interna? Vamos calcular aqui, a variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho. Vou colocar aqui entre parênteses. O calor é mais 50 e o trabalho é menos 50. Então nós temos aqui uma variação de energia que é 50 mais, olha lá, menos com menos é mais 50. Então a variação de energia interna é de 100 calorias. Então, ou seja, chegou calor e ainda foi realizado trabalho sobre ele. Foi duas formas de chegada de energia. Então elas se somam aqui no final e fica 100 calorias. Tá? Então marcando ali, ó, 100 calorias. Depois ele pergunta qual o valor do trabalho. Aí tem alternativa positiva, negativa aqui e tem aqueceu e resfriou. Você não vai responder aqueceu ou resfriou aqui, né? Está perguntando qual o valor. Então o trabalho está aqui em cima, menos 50. E o valor do calor? Ele é positivo, aqui, mais 50. E no final o gás aqueceu ou ele resfriou? Aí sim você vai responder lá no final, né? Ele aqueceu ou resfriou? Se a variação deu positiva aqui, ó, né? Se você olhar aqui, a variação deu mais 100. Quer dizer que as partículas receberam energia e ficaram mais agitadas. O que acontece com a temperatura? Ela aumenta. Então o gás, que aconteceu aqui, o gás aqueceu, tá bom? Aí fica assim esse quadro de respostas fica dessa forma. E vamos para a próxima. Bom, pessoal, o próximo exercício aqui, ele é muito simples, tá? Vamos ver. O gráfico mostra como varia a energia interna de 1 mol de oxigênio numa transformação isovolumétrica, ou seja, mantém o mesmo volume, né, não realiza trabalho, quando sua temperatura varia de 200 Kelvin para 300 Kelvin. Determine a quantidade de calor absorvida pelo gás na transformação. Olha só a pergunta, determine a quantidade de calor absorvida pelo gás. E ele é isovolumétrico, então não tem trabalho. Então, lá na parte do trabalho, na fórmula, a gente já sabe que vai ser zero, né? Vou colocar a fórmula aqui. ΔU é igual a calor menos o trabalho. Esse trabalho aqui já vai cair fora, porque é isovolumétrico, então a fórmula se reduz para isso aqui. Certo? Então, ele quer saber qual é a quantidade de calor absorvida. Se eu descobrir qual é a variação de energia interna, eu já sei qual é o calor, porque eles são iguais. Agora, olha o gráfico. O gráfico ele mostra aqui, ó, uma certa quantidade de energia, olha lá, energia interna inicial e uma energia interna final. Ou seja, se eu fizer a diferença desses dois, o que eu estou calculando? A variação da energia interna. E aí nós já vimos ali que a variação é o calor. Então pronto, achando o ΔU eu acho o quê? Quanto que é de 1000 até 1500 a variação? É uma variação de 500, não é? Então pronto, essa é a resposta. Se ele variou 500 calorias, na energia interna, variou em 500, é porque chegou 500 calorias na forma de calor. Não realizou o trabalho, então ele não perdeu energia na forma de trabalho. A energia que chegou ficou armazenada no gás na forma de energia interna. E aí, como chegou 500, aumentou 500, teve uma variação então de 500. Marcando aqui, 500 de calorias é a variação, ou consequentemente é o calor que chegou. Ok? Próximo. Próximo exercício, ele diz qual é o rendimento de uma máquina térmica que recebeu 100 joules de uma fonte quente e realizou 25 joules de trabalho. Bom, se ele recebeu da fonte quente, nós chamamos de Q1. Q1, 100 joules. E ele realizou 25 de trabalho. Então, o trabalho é de 25 joules. Chegou 100, mas só utilizou 25. A pergunta é, qual o rendimento dessa máquina? Bom, o rendimento se calcula assim, né? Rendimento é a divisão do trabalho pelo calor da fonte quente, ou seja, a parte pelo todo.
Então, a parte que me interessa é o 25 e o todo é o 100 que chegou. Isso aqui é 1/4, né? É 1/4. Se eu simplificar aqui por 25 e aqui embaixo também por 25, você tem 1/4. 1/4 é 0,25. 0,25 é 25 centésimos, que é 25%. Esse é o rendimento da máquina. Vamos procurar a resposta ali. Está aqui, 25%. É isso. Ó, tem até uma pegadinha aqui embaixo. Ó. Se fosse só 0,25, aí seria aqui, ok? Mas tem 1% aqui, então não é isso aqui. É esse de cima aqui, ó. 25%, que é 25 por 100, que é 0,25. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Bom, e nós temos um aqui que diz assim, qual é o rendimento de uma máquina térmica de Carnot, cujas fontes quente e fria estão respectivamente a 200 graus Kelvin, né? Graus Kelvin não, 200 Kelvin e 100 Kelvin. Bom, o rendimento, quando a gente tem temperaturas absolutas, a gente vai calcular assim, ó. Rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Lembram disso? Bom, aí vai ficar assim, então. 1 menos. Qual é a temperatura T2? Olha lá, é 100 Kelvin. 100 Kelvin. E a temperatura T1 é 200 Kelvin. Tá? Respectivamente, então é nessa ordem. Temperatura T1 e temperatura T2. Fonte quente, né? Olha lá. Fonte quente e fonte fria. Bom, 100 dividido por 200 é meio, né? É meio. Meio. Ou você coloca 1 sobre 2 ou coloca 0,5. 1 menos meio é meio, não é? Meio. Então, meio é 0,5 ou 0,50, que é 50 centésimos, que é 50%. Ok? Essa aqui é a resposta, então, rendimento de 50%. Então, vamos marcar aqui, está aqui a última, 50%. Beleza? Tranquilinho. Vamos para a próxima. Vamos lá, esse exercício aqui é sobre onda. Está perguntando assim, as ondas mecânicas são do tipo transversal ou longitudinal, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aí diz lá, na onda transversal, as partículas do meio. Vai falar sobre o movimento das partículas que estão no meio. Vamos lembrar aqui como é que fica a transversal. Vou colocar aqui uma onda transversal feita com uma mola. Então a mola ela vai fazer isso aqui, ó. A mola ela sobe e desce. Sobe e desce. Assim, né? Ou seja, você produz a onda, ela se movimenta numa direção, mas ela oscila em outra direção. Perpendicular nesse caso, né? Por isso que ela é transversal. Transverso. Transverso, 90 graus. E as longitudinais? Bom, aí o que acontece? Se a gente pegar uma partícula aqui, vamos pegar um pedacinho do metal aqui da mola. Esse metal, como é que ele se movimenta? Ele sobe, ele desce e ele sobe. Ele faz um movimento vertical, né? A onda é horizontal, mas ele faz um movimento vertical. A partícula, então, uma partícula do meio da mola, faz um movimento perpendicular em relação à direção. Ok? E a onda longitudinal? Longitudinal. A onda longitudinal numa mola vai ficar assim, ó. Assim. Assim. Mais ou menos, né? Aí. Nesse caso, a produção da onda é feita para frente, ou seja, a pessoa ela tem que produzir a onda assim. Vou colocar outra cor aqui, ó. Ela produz a onda. O movimento de produção da onda é para frente e a oscilação também é. A oscilação também é para lá, ó. Ela oscila para frente, na mesma direção da propagação. Ela vai para um lado e ela oscila para o mesmo lado. Não é transversal, igual a onda transversal, né? É um movimento longitudinal para o mesmo lado, tá bom? As partículas aqui no meio da mola, uma partícula aqui, um pedaço aqui da mola, faz um movimento de vai e vem, para frente e para trás, no mesmo sentido, aliás, na mesma direção do movimento, só que às vezes é no mesmo sentido, às vezes é no sentido oposto. Então não é igual a onda transversal que o pedaço da partícula se movimenta assim, transversalmente em relação à direção. Então vamos dar uma olhadinha ali. O que acontece então com as partículas do meio? Elas não se movem? Sim, elas se movem. A gente viu que elas oscilam.
Movem-se numa... Nós estamos falando de transversal, tá? O que me interessa é a transversal. Movem numa direção perpendicular em direção à propagação da onda? Sim, é isso mesmo. Perpendicular. Vamos analisar as outras para ver que não são. Movem-se numa direção paralela? Não, quem faz isso é a onda longitudinal. Realizam um movimento cuja trajetória é senoidal? Não, a mola não vai, o objeto não vai fazer isso aqui, né? Para frente. Ele faz um movimento assim, ó, para cima e para baixo. E por último, realiza um movimento retilíneo e uniforme. Esse movimento ele sobe com a mesma velocidade, desce com a mesma velocidade? Não. Nós temos uma aceleração, aí quando chega lá em cima ele desacelera, depois acelera para baixo, desacelera e fica assim, acelera e desacelera, acelera e desacelera. Né? Olha só, acelera e desacelera. Então, não é um movimento uniforme com a mesma velocidade, é um movimento que tem velocidade variável. Tem hora que ele chega lá em cima, ele praticamente para, muda de sentido e desce. Aí ele acelera. Quando chega embaixo, ele desacelera, depois acelera de novo no retorno. Então não é um movimento uniforme, tá? Também não pode ser essa. Então, essa daqui se move numa direção perpendicular em relação à propagação da onda. Próximo. Essa daqui, também ondulatória, diz assim: classifique cada exemplo de onda, coluna da direita, de acordo com o tipo correspondente, coluna da esquerda. Na verdade, você vai só associar aqui, né, as palavras com se é longitudinal ou transversal. Vamos lá. Ondas sonoras. Ondas sonoras, elas são propagadas nas partículas do ar, né? E nós já vimos que elas são ondas longitudinais. Não é um movimento assim, oscilatório assim, é um movimento oscilatório para frente e para trás. Quando chega aqui na sua orelha, lá no tímpano, as ondas elas produzem diferenças de pressões nesse sentido que fazem movimentar o seu tímpano, né? Então, onda sonora é uma onda longitudinal. Ondas de luz. Ondas de luz, elas são transversais. Elas são ondas eletromagnéticas, né? Você tem esse movimento de oscilação, uma onda elétrica com uma onda magnética, e elas são transversais. Nós vimos isso lá na classificação de ondas. Transversal. E por último, as ondas e uma corda de violão. Quando você toca o dedo no violão, a corda ela faz isso aqui. Ela sobe e desce, né? Aqui, ó. Ela sobe e desce. Fica oscilando assim, enquanto a vibração ela percorre toda a corda. Então é igual uma corda normal, vai pular, faz aquele movimento para cima e para baixo. Isso é onda transversal. Ok? Então fica assim esse quadro de respostas. Vamos para a próxima. Vamos lá então, a última questão. Ela tem um gráfico aqui, num quadriculado, e está dizendo que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, né? Então cada ladinho desse aqui, ó, tem 1 centímetro. 1 centímetro. Tá? Então aqui também tem 1 centímetro. Aí pergunta ali qual é a amplitude dessa onda e qual é o comprimento de onda. Bom, nós vimos aí nas últimas aulas, né? O comprimento de onda ele vai aqui, ó, esse ponto nós chamamos de crista. Aqui tem uma outra crista aqui, ó. E aqui nós temos um vale. A distância de uma crista até outra crista é o comprimento de onda. Nós usamos essa letra grega aqui, que é o lambda, né? E a gente vai medir daqui até lá, então. Vamos lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 centímetros de uma crista até outra crista. Isso é um comprimento de onda. Então já dá para responder ali embaixo, ó. São 12 centímetros aqui. Agora a amplitude é esse pedaço aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo principal aqui no meio, né? Esse é o eixo principal. Essa altura aqui, ó. Isso é uma amplitude. Aqui para baixo eu tenho outra amplitude. Para cima e para baixo. Então aqui eu tenho uma amplitude, aqui eu tenho outra amplitude. Tá? Seria a grossura da onda. Então aqui é fácil de contar, ó. 1 centímetro, 2 centímetros. Certo? Essa é a amplitude. 2 centímetros. Vamos marcar ali então. A amplitude é 2 centímetros. É isso. E a gente finaliza então a resolução dessa provinha, né? Bem tranquila. E hoje é quinta-feira, nós temos aula amanhã. Aliás, hoje é quarta-feira, dia 29, eu estou gravando isso aqui. Amanhã, dia 30, nós temos aula. Vamos dar continuidade nos assuntos de ondulatória. Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.
Tchau, tchau.